Começando um novo episódio, e aí eu tô indo almoçar. E no episódio anterior eu mostrei pra vocês a praia aqui quando a maré é baixa, né? Agora que a maré é alta eu vou mostrar pra vocês. Ela vem aqui até quase o topo. O topo não, até fica só um pedacinho de areia. E é assim que a praia fica, com a maré alta. Ontem eu gravei alguns takes, não sei se vocês perceberam, mas esse barco aqui, ó, ele tava no seco. Enche pra caramba. Eu andei aqui, ó, pra cá, fiz o pôr do sol, a time-lapse do pôr do sol aqui. O dia está bem ensolarado, como vocês puderam ver, bem quente. Só saí do hostel porque ontem eu fui numa baladinha filipina com os amigos que eu fiz no quarto, né, e o host do hostel, o gerente do hostel também foi com a gente. E eu não mostrei por causa de direitos autorais, né, se eu ficar gravando aqui, muita música, né, e a câmera também não é boa pra gravar à noite. Mas quem me acompanha lá na rede vizinha vai ver nos stories. E a baladinha daqui é muito parecida com a do Brasil, eu achei muito parecida. Só não tem a pegação que a gente tem no Brasil. Aí é diferente. Você vê até casal mesmo que namora, tipo, de boa, só dançando, tranquilão. E agora eu vou comer nesse restaurante aqui, eu acho, né? Vou ver os preços primeiro. Chama Luca Loco. E aí ele tem comida asiática e vegetariana. Eu tô precisando, gente, de vegetais. Isso aqui é o tipo de coisa que eu tenho certeza que o Oswaldo iria comer, viu, Má? A moça falou, me trouxe esse potinho aqui com água e isso aqui, que é pra você colocar na água e limpar a mão depois. Ela vem assim, parece um aperitivo, né? Aí você põe aqui dentro. E aí ela incha. Achei muito legal, porque ainda não tinha visto assim. Só as toalhinhas normais mesmo. Thank you. A moça chegou aqui trazendo as coisas. E aí você limpa a mão. Pronto. Aqui é muito comum você ficar suado e como não é úmido, é um calor úmido, você fica grudando, né? Então isso aqui é importantíssimo. Hoje é domingo, né, minha gente? Se eu usar essa desculpa toda vez, meu San Gennaro, eu vou beber demais. Aqui tá geladinha, eles colocaram um copo bem gelado também. E a cerveja tá bem boa. E esse é meu almocinho hoje. É um frango com molho de alho. E aí vem... Acho que isso é vagem. Não sei, posso estar enganada. Mas acho que é. E batata. O cheiro tá maravilhoso. Vamos provar. Mas antes de eu provar, eu queria falar isso, gente. Tá aqui na frente. Eu queria mostrar isso faz tempo, né? 4 pessoas numa moto só. Isso me lembra muito o final dos anos 80, início dos anos 90. Que meu pai fazia a mesma coisa com a gente aí no Brasil. Era eu, minha mãe, minha irmã do meio e meu pai. 4 pessoas numa moto, sem capacete também. Aqui é muito comum. E acho que no Nordeste do Brasil, algumas cidades bem pequenininhas do interior ainda tem isso. Me conta aqui nos comentários se você é de alguma cidade que ainda anda de moto mais que uma pessoa. Mais que 2, né, no caso. Maravilhoso, gente, o sabor é muito bom. Vale o preço, porque aqui custa 390 esse prato. É vagem. Esqueci de falar. Estou voltando pro hostel depois que eu almocei, só pra mostrar pra vocês aqui que agora com mais sol. Eu acho que eu mostrei pouco. A região aqui onde eu tô hospedada tem bastante guest house, que eles chamam de guest house, pousada, né, na tradução, mas na verdade é hostel, a maioria. É diferente, né, da nossa
da nossa versão de pousada aí no Brasil. E eu marquei com a Jelly, que é a minha amiga filipina do quarto, de ir num café que tem, não é perto daqui, a gente vai precisar pegar triciclo ou moto. E aí tem uma praia bonita aqui, que ela já falou o nome, eu já esqueci, que dá pra ver o pôr do sol também. Aí vamos lá, não sei se mais pessoas vão se juntar a gente, mas a princípio vai somente eu e ela. Ou se vai o John, o Vin, que é o moço da Bélgica, né? E o Vin é o gerente, o John é o gerente do hostel. E tem a Alina também, que é da Alemanha. E tem mais um moço de Israel e outro da Alemanha também, que chegaram ontem. Não sei se eles vão com a gente também. Se for, é meio que amizade de quarto, né? E aí a gente foi na festa ontem, na balada, mas fui só eu, a Jelly, o Vin e o John. O restante não quis ir. E esse moço de Israel que tá no mesmo quarto que eu não é o mesmo que eu encontrei no porto lá em Dumaguete. Que a gente foi enganado juntos, né, pelo cara que fez a gente pagar pra ele levar a nossa mala até o barco. Eu até achei que fosse, eu falei, ué, a hora que ele me falou que era de Israel, né? Eu falei assim, você foi o que tava no porto comigo no Dumaguete? Aí ele falou, não. Aí eu falei, nossa, que coincidência, porque eu encontrei um israelense também lá no porto de Dumaguete. E aí agora tem um no mesmo quarto que eu. Eu tinha encontrado um casal de Israel em Kyoto não, Kawaguchiko. Então já é a terceira vez que eu encontro com alguém de lá. Em português, sorry. Esse é meu amigo John, ele tá preparando, ele é chefe aqui nas Filipinas, Siquijor. E ele tá preparando o nosso jantar, vou mostrar pra vocês aqui fora. Que chique. Tem um gatinho aqui. E é assim, a comida daqui. Aí tem uma pessoa banana aqui, os mosquitos, e cuidando pro gato não subir. Repeat, please. Pancit Canton. Pancit Canton. Esse é o nome da comida. Or Pancit Palabok. Palabok? Esse é o nome que o John tá falando, né, do prato que ele preparou pra gente. Muito bonito. E o cheiro tá muito bom. E esse é o resultado final da comida. Tem frango, essa linguiçinha e panceta. É assim que se come. I want to start like this in Com Australia. as mãos. And it's like E essa é uma torta de coco. Vamos provar. É muito boa. yeah. E com aquela parte branquinha do coco, sabe? Muito bom. A gente chegou aqui já quase no finzinho do pôr do sol. Chama Bucafé, aqui o lugar. E é essa vista que a gente tem. Last year I thought about how things can come. Esse é o prato do nosso amigo Mike. Dá tchau pro Brasil. Chai. No, start again. Say hello to Brazil. Hello, Brazil. Hello Brazil. E esse é o meu prato. Sinigang? Não. Sinigang na pork. Sinigang. Pork sinigang. Pork sinigang. É o nome do prato filipino. Say hello to Brazil, Alina. Um novo dia começando. E eu tô gravando esses vídeos aqui em Siquijor bem picados, vocês vão perceber. Porque eu tô saindo pouco aqui. Tô vivendo uma vida bem mais tranquila aqui na ilha de Siquijor. E eu estou priorizando ficar aqui, assim, perto de onde eu tô hospedada. Porque aqui é tudo muito longe, tem pouquíssimos os lugares perto. Eu já fui, né? Já mostrei pra vocês. Que foi aquele cliff lá de Pitogo e a praia de Tubod, que é ali onde fica a marina, né? E tem uma praia aqui na frente onde eu já filmei o pôr do sol. Então são as coisas que tem perto pra fazer aqui. O restante
eu tenho que ou alugar uma moto, e eu ainda não tive coragem de alugar uma moto. Porque é tipo bis, sabe? Scooter, que você só precisa acelerar e brecar. Então todo mundo fala que se você sabe andar de bicicleta, você consegue andar com uma scooter. Mas eu ainda não tive coragem. E também não é barato, né, gente? Porque são 350 por dia. E você tem que abastecer do seu bolso, né? Você pega a motinha praticamente com o tanque vazio e já tem que ir no posto. Outro dia, o Mike, que é um dos roommates que tava aqui, né? Um dos colegas de quarto, ele colocou 100 pesos. E eu acho que ele usou uns 2 dias só. Então não é uma coisa barata. Se for fazer um passeio por dia e pagar o triciclo, vai sair mais barato, eu acho. Ou não, né? Depende do lugar que eu vou, porque, como eu disse pra vocês, eu tenho preguiça de negociar, porque pra mim é muito cansativo ficar negociando o preço. Eu tento, assim, não pegar o primeiro já que me fala, eu tento andar mais pra frente pra tentar baixar um pouco, mas ficar negociando pra mim é muito exaustivo. E agora já são quase 4 da tarde, eu não almocei ainda porque eu tomei café super tarde, eu fiz meus exercícios de fortalecimento. Não estou gravando aqui pra vocês, mas eu tô fazendo meus exercícios, estou firme e forte. O João, que é o meu personal trainer, já até mudou, eu tô fazendo agora, ele colocou exercício também pra perder peso, não só pra fortalecimento, porque agora eu já tô com a coluna bem melhor, né? Joelho também. E aí ele mesclou, né? Exercícios aeróbicos junto com exercício de fortalecimento, que eu posso fazer, né? Porque eu não posso fazer qualquer exercício não, por causa do meu problema na coluna. E eu cheguei aqui, eu vou fazer, como eu não almocei ainda, eu vou comprar algumas coisinhas aqui nesse lugar que eu já mostrei pra vocês, a fazenda. E vou cozinhar hoje, pra dar uma economizada, porque ontem eu fui num karaokê, saí pra comer com o pessoal, porque o pessoal do quarto aqui é bem animado, e aí eles me convidavam pra ir e eu tava topando, porque eles tinham alugado motinha, né, e aí eles estavam me dando carona, tava mais fácil. E também pra eu dar uma economizada e comer também uma comidinha mais saudável, né. E aí eu tô esperando pra atravessar. Você tem que achar o momento, né, olhar pros dois lados. Aqui é o lugar onde eu vou fazer minha comprinha. E aqui é como fala, uma rodovia barra rua, avenida só, né, que corta a ilha inteira. Aí tem as adjacentes, as que às vezes dá pra você cortar no meio. Hello. E aí eu vou comprar, só tem tomatinho, isso aqui parece um pimentãozinho. Vou pegar algumas coisinhas aqui, depois eu mostro pra vocês. A gente veio aqui pegar comidinha pra ir assistir o pôr do sol. E olha que lugar lindo. What the name is here? República? República. Chama República, aqui é um hostel, uma acomodação na verdade. E tem restaurante, que coisa mais fofa. Aí dá pra você sentar aqui. Tem até uma cama ali. Eu acho que... Não sei se eles põem colchão, é só pra deitar. Lá no meio, não sei se vocês estão vendo aquele branquinho, é um iate. Tem pessoas lá, nadando lá. E a Jolly, minha amiga filipina, me falou que alguns desses iates eles fazem até festa lá dentro. Coisa mais fofinha, se você tá passando férias aqui, eu aconselho ficar nos lugares desse aqui. Eu não sei o preço, mas vê aí no Booking. Chama República. Mas não deve ser tão caro, assim, absurdo de caro, não. E essa é a parte de dentro. Yeah, of course! E esse é o nome do lugar. República. Eles têm uma plaquinha aqui da Tábua da Maré, né? Tide, em inglês, acabei de aprender com a minha amiga, que é maré. E aí eles colocam aqui a data e quais os horários, né? Da maré baixa e da maré alta. Andando de tuk-tuk! Oi! Oi, Brasil! Oi, Brasil!
Essa é a minha amiga Jelly. Jelly é aqui da Filipinas e aí ela tá passando um tempo aqui também trabalhando e conhecendo a ilha. Ela é nômade digital. Digital nômade. E a gente tá indo ver o pôr do sol numa praia aqui perto e a gente vai comer o quê? Hambúrguer. E aqui vai ser o nosso piquenique. A gente pôs aqui, a Jelly pôs a canga dela aqui. E eu vou comer hambúrguer vegetariano, porque eu fiquei curiosa pra experimentar. A gente não brinca em serviço, esse é o nosso piquenique, hambúrguer. Com o mar ali, ó. Ontem eu comprei essas coisas pra cozinhar e olha que interessante, olha onde o óleo vem. Peraí, deixa eu tentar tirar aqui e mostrar pra vocês. Eles põem no saquinho, era uma meleca, né? E aí eu comprei banana, manga, vagem, berinjela, pepino, cenoura, deixa eu ver o que mais, arroz. Aí eu peguei tomate, peguei ovos, hoje eu vou fazer ovo mexido pro café da manhã, gengibre, limãozinho e isso aqui que é uma espécie de pimentão. Mas olha que bonitinho, pititiquinho. E alho. Isso tudo deu 325, que dá um pouco mais de 30 reais. E aí eu vou cozinhar hoje. Hoje eu vou fazer meu almoço. Era pra ter feito a janta ontem, mas aí acabei indo na praia com a Jolly e a gente comeu o lanche, então eu não fiquei com fome. E aí eu comprei um noodles instantâneo também. Que não é a melhor coisa do mundo, mas ok, pra você, tipo, comer rápido, matar uma fome assim de noite que você quer, tudo bem. E esse é o meu cafezinho da manhã hoje. Ovos mexidos, banana com cereal e meu cafezinho. Hoje aqui é uma quarta-feira. Deixa eu ver se é isso mesmo, gente, que eu fico perdidinha com os dias da semana. Isso, hoje é uma quarta-feira, agora já são quase 10 da manhã. E eu acordei por causa do calor no quarto, umas 9 horas, porque a energia acabou aqui. Creio eu que seja comum isso acontecer, porque é uma ilha que a gente tá, né? Então, se tem muita gente ou se acontece qualquer coisa, acho que é passível de acabar. Estou sem internet, porque a minha internet do celular, o SIM card que eu comprei, tá no 3G, então não tô conseguindo usar nem o WhatsApp. E aí eu resolvi levantar, porque o ar-condicionado também não tá funcionando, então tá muito calor dentro do quarto. Então tá calor em qualquer lugar aqui, porque sem ar-condicionado, né? E aí fui fazer meu cafezinho da manhã, que vocês viram agora. Vou tomar café da manhã. E hoje tá bem sol, e eu vou ver o que eu vou fazer depois. A energia voltou, agora é meio-dia aqui. Mas eu acordei às 8 da manhã e o pessoal falou que acho que a energia acabou umas 3 horas da madrugada. Parece que foi um blackout na ilha e, como eu falei, né, normal, ilha, ainda mais se tiver muito cheio. Aí eu tô aqui no hostel e eu queria compartilhar uma coisa com vocês, que é muito engraçado, o negócio do FOMO, que eu já falei algumas vezes, meio por cima, assim, né, que é o Fear of Missing Out, o medo de você perder alguma coisa. E que afeta muitos viajantes, né? Que a pessoa quer fazer 1 milhão de coisas para aproveitar, porque eu estou aqui nesse país, eu quero aproveitar, quero conhecer tudo. E eu tô tendo uma experiência um pouco, vamos dizer, irritante aqui no hostel, porque eu tô num quarto compartilhado. Tem 8 camas aqui no total, mas todo mundo que passa, assim, fica injuriado porque eu não faço um monte de coisa todos os dias. Tem dia que eu nem saio daqui do hostel. Já tô aqui há quase 9 dias, né? Na verdade, eu cheguei aqui... Que dia que eu cheguei aqui, Jesus? Eu tô perdidinha com o tempo. Eu preciso olhar no Booking pra saber quando que eu cheguei nos lugares. Faz uma semana, mais ou menos, que eu cheguei aqui. Eu fico aqui até domingo. E aí, eu acho que 2 dias eu só fiquei aqui no hostel, depois saí pra ver o pôr do sol numa praia aqui pertinho. E eles ficam indignados, tipo, todo dia me perguntam, o que você vai fazer hoje? Eu falei assim, gente, eu não tenho plano. E eu nunca tenho mesmo, eu só sei os países que eu vou. E chegando na cidade,
chego no país, aí eu vejo qual cidade eu vou. A primeira cidade eu já pesquiso, né? Geralmente eu escolho por causa do voo, que é mais barato. Mas no caso aqui da Filipinas eu cheguei em Cebu, porque o voo tava mais barato, que é a capital da ilha de Cebu, também chama Cebu. E aí pesquisei, desci pra Moalboal, agora eu tô aqui na ilha de Siquijor. Provavelmente eu vou voltar pra ilha de Negros, na cidade de Dumaguete. E vou ficar meus dias aqui, depois eu vou embora para o outro país que eu quase falei qual que era. Mas quem me acompanha na rede vizinha já sabe mais ou menos a ordem. E aí o povo fica indignado comigo. Eu acho o máximo. Eles acham que eu não estou aproveitando. Mas eu estou, gente. Esse é o meu jeito de viajar. Viajo devagar. Viajo prestando atenção em outras coisas, não só em ponto turístico. Então esse é o meu novo jeito de viajar. Eu já fui essa turista com FOMO, de querer fazer 1 milhão de coisas num dia só, e aí depois ficar esgotada. Mas quando tava de férias fazia sentido, porque 20 dias, 30 dias eu já tava de volta pra minha rotina no Brasil. E aí eu conseguia descansar das férias. Mas agora não, minha vida é em movimento. Então se eu não ponho o limite de eu querer fazer 1 milhão de coisas, eu não consigo, gente. Não, é fisicamente e mentalmente impossível você viver em movimento e querer fazer 1 milhão de coisas por dia. Só que as pessoas não entendem. Elas só vão entender quando elas de fato vivenciar isso e querer mesmo vivenciar uma viagem mais devagar, uma viagem de longo prazo, né? Então é diferente. E, óbvio, né, a juventude ajuda também, né? Quando eu era mais jovem eu tinha muito mais disposição do que eu tenho agora. Não sentia tanto sono, não sentia dor no corpo, igual eu sinto agora, então é diferente. E existem perfis e perfis. Então existe o perfil do fast traveler, a pessoa que gosta de viajar rápido, vai mudando de cidade toda hora, vê um monte de lugar. Existe esse perfil também, independente da idade. Mas esse não é o meu perfil. O meu perfil é viajar devagar, ver as coisas com o tempo. Primeira semana que eu fiquei aqui foi para sentir o lugar, ver como que funciona essa questão do transporte. Por exemplo, aqui não existe transporte público, não existe ônibus aqui na ilha. Existe ônibus que eles chamam de shutter, né? O ônibus que você aluga ele inteiro, geralmente é quando você tá numa excursão grande, e aí você consegue andar na ilha. Você pode alugar um tuk-tuk, não para você dirigir, né? Você paga o dia para alguém, vai ter um motorista, e faz um tour de um dia pela ilha, mas custa acho que uns 2.000 pesos, que vai dar mais de R$200. Então eu não acho que vale a pena, principalmente eu que tô viajando barato, né, tentando manter meu orçamento de $20 por dia, que agora tá dando mais que R$100, né, porque o dólar aumentou, disparou nesse último mês. A última vez que eu comprei dólar eu paguei R$5,60. Então, gente, tem que, como fala, ir avaliando, né, a parte financeira, avaliando o que você quer de fato conhecer no lugar. E pra mim, ok, eu visitar um ponto turístico por dia, ou ver uma cachoeira, ou ver uma praia, igual ontem que eu saí com a Jolly, que a gente foi comer o lanche lá na praia. Nossa, foi super gostoso, adorei a ideia. Eu nunca tinha pensado assim de fazer um piquenique na praia. Aqui, né? No Brasil já fiz a famosa farofa que a gente faz na praia. Mas a gente leva cooler, leva tudo. Não, a gente pegou um lanche aqui pra viagem, que eles chamam de take-out em inglês. E a gente foi pra praia comer. E assistir o pôr do sol foi bem gostoso, sabe? Ambiente gostoso, conversando, sentindo aquele frescorzinho da praia. E aqui tá muito quente, eu já falei também pra vocês, né, que o calor é úmido, então você fica pregando, grudando o dia inteiro. Então eu tô preferindo também sair lá pra umas 4 da tarde, que aí o sol já tá menos quente. E é isso, explicando aqui pra vocês o meu jeito de viajar sozinha. Esses últimos dias eu gravei pouco conteúdo,
mas porque eu saí mais com o pessoal aqui do quarto, né, os colegas de quarto, os roommates, e a gente saiu muito à noite. E aí é muita música, né? Então não dá pra ficar gravando aqui pra pôr no YouTube. Eu gravei uns mínimos flashes, assim. Alguns almoços, alguns jantares que a gente fez junto. Foi legal. Mas às vezes me irrita, sabe? As pessoas ficam... eu tenho que trabalhar a minha mente pra não entrar na pilha das pessoas. Às vezes elas só tão curiosas. Mas eu já escutei, assim... cochichinhos, sabe? Nossa, ela só fica no quarto. Ou, ela não sai, ela não faz nada. Já escutei alguns cochichinhos, assim. Mas eu trabalho minha mente porque essa sou eu. Sou diferente. E eu tenho que aceitar o meu jeito diferente de viajar. O meu jeito diferente de viver. Que não é comum para todo mundo, né, no caso aqui de viajar devagar. Eu, por exemplo, não faço mergulho, não fico entrando no mar, então eu só gosto de estar na vibe da praia. E o povo fica indignado, como se fosse coisa de outro mundo. Mas esse é o meu jeito, gente. Eu tô feliz de estar perto do mar, me deixa feliz. Eu já falei disso lá no vídeo de Shirahamá, que o ambiente praiano me traz energia, renova energia. Não necessariamente eu preciso entrar na água, porque eu não sei, acho que eu não lembro de ter comentado isso com vocês, mas eu tenho um trauma, assim, não é trauma, uma fobia, um trauma, não sei explicar, mas eu tenho muito medo de entrar em águas. Por exemplo, piscina, eu entro tranquilo, vou, nado, porque tá ali no ambientinho fechado, não tem nada no fundo, ou consigo ver, e no mar, mesmo eu conseguindo ver o fundo, eu tenho medo, porque parece que vai ser um monstro ali de dentro do mar. É inexplicável, gente, medo, fobia, a gente não existe explicação lógica, a gente só sente e pronto, acabou. É como se fosse um pânico, assim, é muito doido. E eu não tô afim de tratar isso agora na terapia, pra mim tá tudo bem só molhar o pé, entrar até na cintura, e de só ver o mar e ver pôr do sol no ambiente praiano já tá suficiente pra mim. Então é isso. Só que as pessoas têm dificuldade de aceitar o diferente, né? Sempre foi assim, sempre será assim. E é só um desabafo, uma reflexão, na verdade, né? Sobre formas diferentes. E assim, existem infinitas maneiras de viver, infinitas maneiras de viajar. E agora eu estou viajando, eu estou vivendo em movimento, que é diferente de férias, né? Você vai lá conhecer aquele lugar que você escolheu, e eu já viajei, como eu disse, assim, muitas vezes assim. Então, óbvio que você quer aproveitar aquele período limitado das férias que você tem. Mas como eu tô viajando a longo prazo, eu tenho tempo e eu posso escolher a forma como eu vou vivenciar aquele lugar. E aqui na Filipinas eu tô escolhendo bem mais devagar, porque no Japão, vocês viram, eu visitei muito mais lugares, mas porque Japão eu fui como férias. Escolhi estar no Japão como se fossem minhas férias. E aí agora sim, na Filipinas eu comecei a viajar a forma como eu escolhi viajar, essa viagem de longo prazo, que é devagar, vivenciando mais a cultura local. Ainda não fiz nenhum voluntariado, que seria, né, o certo seria colaboratividade, o termo mais que representa melhor, né? Porque eu não tô indo só ajudar, eu tô indo, eu vou fazer, né? Em troca de alguma coisa, em troca de hospedagem, em troca de alimentação. Então, por isso que eu acho mais justo chamar de colaboratividade do que voluntariado. E por enquanto não estou na vibe de fazer, não quis ainda. Eu procurei alguns workaways, porque eu assino a plataforma Workaway, mas tem a Worldpackers também. E eu procurei alguns e não achei nada que me agradasse, assim, que fosse que se conectasse com o que eu quero fazer, né? E aí eu me inscrevi para algumas no Japão, mas ninguém me respondeu, porque no Japão você precisa de mais tempo, no mínimo uns 2-3 meses antes, para poder
ter tempo suficiente de conversar com o host que seria um anfitrião, para ele analisar o seu perfil. E você tem que se inscrever para um monte mesmo, mas assim, monte mesmo, é mais de 20 para ser aceito em um. Então é meio desgastante. Então parece entrevista de emprego, sabe? Você tem que ler, aí ver o que você tem para oferecer para aquela vaga do que a pessoa está solicitando, e aí escrever de volta. Então é meio desgastantezinho e eu tô meio sem saco para fazer isso. Então por isso que eu ainda não fiz nenhum trabalho de colaboratividade ainda nas minhas viagens. Mas teremos aqui ainda temos muito tempo. Temos até o ano que vem para fazer. E aí eu tô preferindo ficar em hostel, dividindo quarto, né, pra baratear os custos. Aqui na Filipinas eu tô pagando uma média de uns 7, 8 dólares por dia de hospedagem, com quarto com ar-condicionado, né, porque aqui é impossível ficar sem ar-condicionado. Quer dizer, impossível não é, mas você vai sofrer muito ficar sem ar-condicionado, e a diferença de preço não é grande, não. Se fosse, né, a gente até encararia um suadorzinho. Mas a diferença não é grande, não. Então sempre filtrem por ar-condicionado aqui no Sudeste Asiático, gente, se vocês vierem pra cá. Vocês podem me perguntar, mas como você tá vivenciando a cultura se você não tá fazendo nenhum trabalho de colaboratividade, coisa mais local? Eu tô preferindo escolher hostels que são de locais ou que tem trabalhadores, funcionários locais, que aí eu consigo conversar com essas pessoas, né, entender como que é a vida deles aqui, como que é relacionamento, principalmente quando eu encontro com mulheres filipinas, né, eu converso bastante sobre isso. Por exemplo, eu já descobri que aqui o divórcio é proibido. Então muitos casais não casam oficialmente, eles só se juntam e vão morar junto. Ainda não fui a fundo do porquê isso, óbvio, né, que tem politicagem nisso, tem religiosidade, mas eu não fui a fundo para ver, né, o que acontece. Lá em Moalboal Boal eu tive uma troca muito, muito enriquecedora com a Nélia, minha amiga de Moçambique, que fez o mesmo workshop que eu do Tire Seu Sabático, né, do projeto Viravolta. E aí deu certo, coincidiu da gente se encontrar lá em Moalboal Boal. Ela veio para Filipinas, que o filho dela participa de competições de cubo mágico aqui. Ele tem só 10 anos de idade, gente. Vocês têm que ver que incrível o quão rápido aquele menino é. Ele tem um raciocínio, uma inteligência assim fora do normal. E aí eu tive uma troca muito grande, entendi como que é lá em Moçambique, essa questão de como que é o sistema patriarcal para mulheres lá. Então, assim, é uma coisa surreal. Ela me contou que lá as mulheres fazem de tudo para se manter num casamento, inclusive aceitar qualquer coisa que o marido faz, bater, traição e por aí vai, né? Um monte de coisa, mas o sinônimo lá de sucesso é uma mulher estar casada. E não é muito diferente do restante dos países, óbvio, mas o nível lá, assim, seria o que eu diria de uns 20 anos atrás no Brasil. As mulheres divorciadas não são bem vistas, a família pressiona muito para poder encontrar um parceiro e viver com um homem, independente de como que ele seja para a mulher. E aí a gente conversou bastante sobre isso, sobre a questão de mulheres viajar sozinhas, mulheres viajando sozinhas com filhos, e foi bem enriquecedor. A gente vai aprendendo um monte de coisa, vai trocando experiência, né? Isso é muito bom. Então agora aqui na Filipinas, vocês vão me ver mais reflexiva, não vão ver tantos pontos turísticos. Óbvio que eu edito aqui, né? Então parece que eu fui um monte de lugar no mesmo dia, mas na verdade são vários takes de vários dias. Então não se iludam achando que eu tô fazendo 1 milhão de coisas no mesmo dia. Vocês podem perceber, porque eu sempre falo, né? Começando um novo dia, bom dia, boa noite. É porque eu tô mudando de dia. Partiu cozinhar, e eu acho que eu não tinha mostrado aqui ainda, não tenho certeza, mas esse é o meu quarto aqui de Siquijor, na pousada Estelas, na província de San Juan. Ali tá minha caminha. Primeira noite eu dormi aqui porque não tinha cama de baixo.
Mas agora eles mudaram. No segundo dia eles me mudaram pra cá e eu estou aqui. Todos os dias. Aí eu tô estendendo. Eu fechei 2 noites, aí depois fechei mais 2 e agora fechei 4. Que no total eu vou ficar uns 8 dias. Se eu não ficar mais. Porque eu tô gostando de ficar aqui. Tô gostando. É muito gostosa a ilha. Como eu já expliquei antes, não tô fazendo muitas coisas. Mas quem sabe agora na próxima semana eu comece a fazer. E é isso aí. E eu tinha comentado sobre alugar a motinha, que eu tava vendo de perder o medo pra alugar uma motinha e ficar livre. Mas eu tô achando que não compensa financeiramente pra mim, porque é 350 por dia. E mais o combustível. E assim, eu tenho que tomar muito cuidado, né? Porque se eu caio, acontece qualquer coisa com a moto que for culpa minha, eu que tenho que pagar. E aí eu tô visitando no máximo um ponto turístico por dia. Então compensa eu pagar o tuk-tuk pra me levar e me trazer. Então acho que é isso que eu vou fazer. Vou escolher alguns lugares aqui pra visitar e mostrar mais pra vocês um pouquinho mais do que tem nessa ilha, né? Principalmente pessoas que me acompanham pra férias vão gostar de saber. Agora quem me acompanha para ter o mesmo estilo de vida que eu, para viver em movimento, cada um segue aí o seu tipo de viagem, de viajante. Qual é o seu tipo de viajante? Me conta aqui nos comentários. Você prefere viajar devagar, conhecendo as coisas aos pouquinhos, ou você é do tipo frenético, que vai conhecendo todo dia, muda de cidade a cada 2 dias? Me conta aqui. Atualizações do clima aqui. Por enquanto, a chuva não tá me atrapalhando, como vocês já contei aqui em algum vídeo. Se eu não contei, me desculpe, eu devo ter contado nos stories. Mas eu quase desisti de vir para Filipinas, porque todo mundo falava pra mim que não era uma boa época, porque julho é época de chuva, realmente é época de chuva. Mas não tá me atrapalhando nada, porque a chuva tá acontecendo à noite. Por exemplo, ontem começou a chover umas 8 da noite, então a gente já tinha voltado lá do piquenique. Choveu a noite inteira, mas amanheceu, às 10 horas da manhã já abriu um solzão e agora, ó, como vocês podem ver aí atrás de mim, tá um solzão de rachar. Não tá tanto calor como nos outros dias, então é até mais gostoso para fazer caminhada. E agora eu vou preparar meu almoço, porque já é hora de comer. Já deve ser umas quase 2 da tarde. Eu vou gravar um pouquinho aqui, acho que o ângulo não tá muito bom, aqui não tem muito lugar pra pôr. Vou tentar gravar um pouquinho. Eu vou fazer um mix de coisas, eu já mostrei pra vocês que eu comprei, um mix de vegetais e arroz. E por que eu tô cozinhando aqui? Eu queria experimentar pra ver se ficava mais barato, aquelas coisas que eu falei, né? Eu paguei 325, eu acho que vai dar umas 2 refeições. Então sim, tá ficando mais barato, porque eu não fui em nenhum restaurante local aqui, só tô indo nos restaurantes mais badaladinhos. Então a média que eu tô pagando aqui por refeição é R$40. Não tá barato não. Então eu decidi economizar. Hoje eu conversei com um polonês que chegou aqui no quarto e ele me falou que tem uma canaderia, se eu não estiver falando errado, acho que é isso, que é tipo as barraquinhas aqui de comida, mas não é uma barraquinha, é um restaurante. Aí tem comida bem barata e gostosa, e tem bastante vegetal refogado, é tipo uns que eu fui lá em Moalboal. E aí hoje eu vou tentar no jantar, vamos ver, fica pertinho daqui, dá pra ir a pé. Eu não acerto o ângulo, porque se eu me filmo, eu não filmo que eu tô cortando. Se eu filmo que eu tô cortando, eu não... Ai, até a gente aprender não é fácil. Coloquei o óleo. Ai, gente, esse óleo aqui pra mim é uma bagunça. Tenho que comer minha manguinha, vou comer de lanche, minha bananinha. Vou pôr gengibre, porque eu amo gengibre. E esses limões, gente, olha o tamanho disso. Eles são muito gostosos, esses limõezinhos. Eles não são muito ácidos. Na minha opinião, é uma mistura de laranja com limão. É a combinação perfeita. Aqui tem ovos para o meu café da manhã. E uma coisa interessante é que você consegue comprar ovo por unidade. Achei o máximo. Custa... Só que não é barato não, custa 10 pesos, que dá um pouco mais de R$1 cada ovo. Então, se você comprar 6 unidades... apesar que tá o preço, acho que no Brasil é até mais caro, né? Você compra 6 unidades, meia dúzia, tá um pouco mais de R$6. A berinjela daqui, ela é comprida e fininha.
E eu vou fazer saladinha de tomate e pepino. Arroz também vende por quilo, olha que legal, porque aí você não precisa ficar comprando um saco de 1 quilo, né? Gente, isso aqui é um mini pimentão mesmo. Eu tava falando que era tipo um pimentão, mas é um pimentão. Esqueci de mostrar, tem, incluso no valor, tem uma linguicinha que ela é meio adocicada. Tá lá no coisa, vou lá buscar. Esta daqui. Ai, cai! Essa aqui. Aí eu vou fazer junto com os legumes. Vou deixar ela descongelando aqui. Que eu tava no freezer lá do frigobar do quarto. Aí vocês viram o meu novo cinto? Eu dei uma emagrecida, né? Depois que eu vim pra cá, então tá caindo. Aí eu fiz, eu tinha essa cordinha que eu trouxe pra amarrar o cabelo. Eu fiz de cinto. João, os exercícios estão dando resultado, mas não é só exercício, né? É o tanto que eu tô caminhando, o tipo de comida que eu tô comendo também, tá tudo junto. Essa faca não tá das melhores, não. Deixa eu ver se eu acho uma melhor aqui. Essa aqui. Nossa, bem melhor. Já estou fritando a linguicinha. E aí eu vou fazer esse mix de vegetais. Tem vagem, cenoura, berinjela, o pimentãozinho, gengibre, alho. Depois eu vou fazer a salada que eu já falei, né, de pepino e tomate. E aqui tem panela de arroz, que maravilha. E tá fazendo arroz aqui. Socorro, Deus, será que eu pus muita água? Vai virar uma papa meu arroz. Já piquei minha saladinha, roubei 1/4 de cebola ali, que tava ali. E esse é o meu mexidinho. Eu pus shoyu, por isso tá escuro, e um pouquinho de curry que tinha ali em pó. Tá gostoso. Eu já provei, não tá bonito, mas tá gostoso. E esse é o resultado final do meu almoço. Eu coloquei muita água, porque eu não tô acostumada a fazer arroz na panela, né, elétrica. Então ficou muito, parecendo quase um arroz doce. Aí ficou o mix de vegetais, né, que eu refoguei junto com a salsicha, saladinha de tomate e arrozinho. Só isso. E ainda sobrou marmitinha pra eu comer à noite. Eu achei que a linguicinha era que nem aqui, mas a partezinha é um plástico, não é uma membrana. E aí eu fritei o plástico, sorte que ele não derreteu, só deu uma murchada. E gente, ficou bom, modéstia à parte. Eu sei cozinhar. Aí eu coloquei molho de soja, de tempero e um pouquinho de curry em pó que eu vi ali. Sal, alho e cebola. Esse é o meu tempero. E ó, aí o sal daqui é sal, aquele sal mais grosso, assim, sal marinho, todo sal é marinho, né? Mas aquele sal mais grosso, assim, mais, vamos dizer, mais roots. E aí dá um sabor mais gostoso pra comida também. Esqueci de dizer que o arroz daqui é parecido com o arroz do Brasil, é o arroz mais soltinho. Não é que nem arroz da Coreia ou do Japão, não. Jesus Christ, olha o resultado de ter cozinhado, ficado na cozinha, porque não tem muita ventilação, assim, não tem ventilador. E como eu falei, né, o calor aqui é muito úmido, você sua e não evapora. Então eu tô grudando. Então um dos motivos de cozinhar pouco também é esse. Mas eu comi uma comidinha saudável, matei a saudade do gostinho da minha comida, fazia tempo que eu não cozinhava. E outra coisa que eu quero falar, nada a ver com isso, mudando totalmente de assunto, é que os vídeos aqui nas Filipinas dificilmente vão ter introdução e final. Porque, como eu falei pra vocês, eu tô fazendo as coisas mais devagar aqui, então eu tô gravando um pouquinho por vez. Então, a hora que encher sei lá, dá 40, 50 minutos de vídeo, eu finalizo e vou pro próximo, né? Então eu tô fazendo assim com os takes. Então vocês me perdoem, mas aqui na Filipinas não vai ter muita saudação e muito tchau, não. Isso vai acontecer raramente. Então, aguenta aí, gente.
já considerem-se cumprimentados do início dos vídeos aqui, já se considerem também o tchau que eu vou dar. Fica subentendido, já expliquei pra vocês. Por causa dessa dificuldade que eu nunca sei. Porque quando eu vou fazer alguma coisa, aí enche, né? O dia inteiro eu gravo, então eu consigo encher, completar um vídeo, não encher, né? Consigo completar um vídeo, mas como eu tô fazendo poucas coisas, então cada dia tem uns 4, 5 takezinhos e não dá nem 10 minutos. E é por isso.